estava na EPTV. E deu uma notícia muito chata, porque ele falou diretamente de Santo Antônio da Alegria e tal, então eu me interessei, né, da nossa região aqui. Quer dizer, um cidadão chamou o prefeito e o vereador de macaco. Quer dizer, vocês sabem como está encravado na cabeça dos idiotas essa história de confundir pessoas negras com macaco. Outro dia um jogador do Palmeiras chegou a chorar quando estava sendo entrevistado. Certo? E por que essa semelhança? De fato, todos os artigos, eu vou sentar um pouco, viu, que eu estou meio velho. Todos os artigos que eu tenho lido sobre a evolução da espécie humana, porque eu sou professor de fisiologia animal, mas só um negócio que me atrai é a evolução. E esse daqui é um dos livros sobre evolução, pequenininho, né? Esse cara que eu leio umas 10 páginas por ano, não, estou brincando. Eu já li umas 4, 5 vezes esse livro, e não me canso, porque cada vez que eu abro, eu acho algum trechinho que me ensina alguma coisa. Numa dessas lidas, eu estava lendo sobre a descendência do ser humano. E lá diz o seguinte, que tudo leva a crer que nós viemos de um primata semelhante, não igual, semelhante ao chimpanzé. Todos nós. E parece que o centro da coisa, onde apareceu a espécie humana, foi alguma coisa ali como o que ele chama de crescente fértil, que é uma região entre o rio Tigre e o Eufrates. Certo? Quando fica o Iraque, que os americanos bombardearam até acabar com quase tudo, inclusive o museu onde tinha essas relíquias, essas histórias fósseis do ser humano. Bom, nascida ali digamos, a espécie humana primitiva, ela se expandiu, certo? Uma parte veio para a África, uma parte subiu pela Europa e outra parte foi para a Ásia. Aí, então, pequenas mudanças, e isso aqui trata o livro de evolução, foram acontecendo, ao passo que, passado 40 mil anos aproximadamente, nós temos uma turma na Ásia com a pele mais ou menos amarelada em relação a nós, que descendemos mais de europeu. Depois os europeus, que foram subindo pela Europa, ocupando aquelas regiões mais frias e menos ensolaradas. Então o DNA deles, já ouviram falar em DNA? Não? Já. Nossa, ficou uma parte. Vocês já ouviram falar em DNA? Já ouviram, gente? Bom, o DNA tem todas as receitas para fazer o nosso corpo. E uma das receitas é de formar melanina, que dá o escurecimento da pele. A receita da melanina, da turma que começou a subir aos poucos pela Europa, foi se perdendo. Então eles ficaram branquelos. A pigmentação dos olhos começou a diminuir. Então eles ficaram com o olho azul, com o olho verde. E uma turma veio para a África. E, para aguentar aquele solão quente e aquelas altas temperaturas, a melanina, as receitas aumentaram, em vez de diminuir. E eles adquiriram a cor preta, escura. Certo? Então, qual a diferença entre o europeu, o preto africano e o amarelo da Ásia? Nenhuma. Nenhuma. Todos nós descendemos
ao que tudo indica, de um ancestral muito semelhante ao chimpanzé. Só isso. Então é uma estupidez que dura aproximadamente 4 séculos. Quando os primeiros estudiosos começaram a falar, não, é porque é preto, então descende do mar. Isso é uma estupidez. Então esse camarada que falou isso em Santo Antônio da Alegria, na segunda-feira, se ele compara preto com um macaco, eu comparo ele com uma anta. Então parou por aí, vamos mudar de conversa. Bom, o negócio é o seguinte, eu nasci em Pontal, meu pai era alfaiate, estudei odontologia, fui dentista, depois de 10 anos mudei para Ribeirão Preto de novo, tá? E lá eu fiz outro vestibular, porque eu falei odontologia não é minha praia, mas me sustentou e ajudou eu a formar minha família. Tenho 4 filhos, mas aí abriu biologia, eu fiquei parado, vou fazer biologia. Fiz o vestibular, cursei os 4 anos, já no segundo ano eu era monitor. E assim que eu me formei, eu fui contratado e virei de aluno professor. E lá fiquei por 30 anos. Aí me chamam para falar sobre agronegócio. Não sei nada de negócio. O que eu sei de negócio, por exemplo, eu sei de uma historiazinha, eu vou contar para vocês. Lá de Pontal. Tinha um cidadão que era fazendeiro, e o Filmaer, são coisas do comércio. Ele tinha uma plantação de café enorme, um café bonito, então colheu, encheu os armazéns dele, acho que foi em 1924, por aí. De repente, o preço do café caiu. Então tinha que valorizar o café. Aí a ideia de alguma outra anta foi, manda queimar o café, que aí valoriza. Ele teve que queimar todo o café dele. O que teve gente que se suicidou nessa época, não está escrito, que perderam tudo da noite para o dia. Vinham os fiscais colocar fogo no café. Um desses cidadãos, produtor de café, um dia ele estava me contando, fizeram fogo, ele falou, fiquei pobre da noite para o dia, não tinha um tostão. E agora, o que eu vou fazer? Não tinha dinheiro para comprar comida. Ele tinha uns pés de banana no fundo do quintal, aí ele teve uma ideia de empreendedor, Ele pegou uma carriola, encheu de caixa de banana e saiu vendendo. Foi uma beleza. Em meia hora ele vendeu a carriola toda, foi lá no armazém, comprou material, trouxe para casa todo contente. Falou, amanhã eu vou repetir a dose, No dia seguinte, o dia que ele saiu, tinha mais de 20 caras vendendo banana. Bom, aí a história acaba por aí? Não. Eu perguntaria a vocês, se fosse você, o que você faria nessa situação? Trocaria o produto? Mas não tinha nada, só banana. O que você faria? Oi? Fazer uma diferença como? No preço, abaixar o preço. É a saída. Sabe o que ele fez? É um negócio. Ontem nós comentamos isso. Os cafezais de Nova York.
A mulher dele falou, não, deixa para mim. Ela comprou açúcar e fez doce de banana. Ela fez bananada. Quer dizer, o doce mais fácil de fazer. No dia seguinte ele saiu vendendo banana. E no outro dia, tinha um ou dois também vendendo banana só. Por quê? Porque não é para qualquer um, entendeu? Trabalhar, botar um trabalho no produto. Chama-se agregar valor. Isso é muito importante no comércio. Eu estava conversando com o Tiago, né? Um cara escreveu um artigo chamado Os Cafezais de Nova York. Pô, Nova York, capital. Quer dizer, porque eles têm cuca. Quer dizer, eles compram o café brasileiro e colombiano, né? Trata eles direitinho, põe numa embalagem bonita, né? E vende como café americano. E ganha em cima disso um dinheirão. Certo? Agora parece que o Brasil está acordando para isso. Então o problema do agronegócio, ao meu ver, né? É que nós estamos vendendo insumo. A gente vende café, vendendo cana, quer dizer, em vez de cana agora está vendendo álcool, mas o americano começou a fazer álcool com milho, né? Quer dizer, o comércio flutua nesse ponto, quer dizer, tem que sair dessa daí de que maneira? Diversificando, agregando valor se possível. Então falta cabeça, certo?